Olha aí, pessoal, tá cada vez mais divertido ver a revolta da grande mídia esquerdista brasileira com o governo Lula. Isso tem acontecido muito em relação à economia de forma geral, também a intervenção do governo em estatais, coisas que nós temos visto com bastante frequência acontecendo no governo Lula. Agora, o alvo, porém, da Folha de São Paulo é a área da educação, porque, de acordo com uma coluna de opinião promovida pela Folha de São Paulo, o Ministério da Educação do Lula está inerte. Sim, o governo não está conseguindo fazer absolutamente nada nesse sentido. Então, é divertido, é interessante ver a grande mídia agindo dessa forma, criticando o Lula de forma geral, eu diria. Não, eles não estão virando de direita, não estão mudando o seu modo de ver as coisas, nada disso, estão apenas decepcionados com esse governo que, sob todos os aspectos, é muito pior do que medíocre. Então vamos dar uma olhada nessa história, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, é um editorial que foi publicado hoje, dia 1º de junho, dia que eu estou gravando esse vídeo. Originalmente ele foi publicado com o nome de MEC Inerte mesmo, mas trocaram o nome aqui, trocaram o título. A URL está ainda com MEC Inerte aqui, e é a citação, inclusive, que o pessoal da Revista Oeste faz dessa coluna de opinião aqui, né? Então, eles começam louvando o Lula pela escolha que ele fez do Camilo Santana, que é o ministro atual do governo Lula e que foi governador do Ceará anteriormente, né? Então, o que eles colocam? Que essa escolha aí, dentre o gabinete ministerial do Lula, foi uma das mais promissoras, dizem eles aqui, porque foi um contraste com o descalabro da época do Bolsonaro, né? E também porque o nome era muito bom de forma geral aqui, na concepção deles, porque, segundo a Folha de São Paulo, né, durante o governo do Camilo Santana, o Ceará melhorou significativamente seus indicadores na questão da educação, né? Então, é um cara mais do que bem cotado para assumir esse cargo e tudo mais. Só que, decorridos aí 1 ano e 5 meses de mandato, o Ministério da Educação não fez absolutamente nada e realmente a gente pouco ouve falar desse ministério. Essa é a verdade, né? E não há qualquer tipo de política clara desenhada por esse ministério para combater as mazelas da educação no Brasil, né? Já faço uma parte aqui que demonstra o meu ponto a respeito da Folha ser extrema esquerda como sempre, né? Não mudou o modo deles de ver o mundo, a opinião política, nada disso. A minha opinião enquanto libertário é que o grande problema da educação é o Estado, né? Não há que se falar em Ministério da Educação. Quem defende Ministério da Educação não é de direita, não é pela liberdade, não é um conservador. Eu lembro que eu falei isso há um bom tempo, inclusive, acho que um vídeo aqui do canal, qualquer coisa eu faço referência a ele em algum lugar, num comentário, ou então na aba de comunidades, em que eu afirmo isso de forma peremptória. Se você defende o Ministério da Educação, a existência de um Ministério da Educação, você não é conservador coisa alguma, porque isso demonstra o total controle centralizado sobre a educação. Isso é um absurdo completo, né? Mas na cabeça esquerdista do pessoal da Folha, o problema da educação no Brasil é que falta Estado, falta uma política organizada, centralizada e tudo mais. E é por isso que eles estão decepcionados com o governo Lula, que é um governo que não faz absolutamente nada em área nenhuma, não é um, entre aspas, privilégio da educação, isso é generalizado de forma geral, né? E aí, portanto, eles colocam aqui que a gestão do Camilo Santana no MEC é, até o momento aqui, abaixo das expectativas. É claro que só trouxa tinha alguma expectativa positiva com o governo Lula. As minhas expectativas com esse desgoverno estão todas muito bem atendidas, porque eu tinha as piores expectativas possíveis e olha, elas estão se comprovando verdadeiras, uma coisa impressionante, né? Então,
O pessoal aqui cita os dados da alfabetização, né, dizendo que o governo apresentou os dados aqui esses dias para trás, né, falando que houve uma melhoria nessa área no ano de 2023, como se isso aqui fosse resultado do programa que o governo lançou em junho do ano passado, né? Olha que absurdo, quer dizer, lançamos um programa em junho em nível nacional. Isso demora até aparecer em todas as partes do país, nos estados, nos municípios, e é como se em dezembro as pessoas já tivessem plenamente alfabetizadas, né? Não melhorou porque a gente lançou um programa agora. É claro que não, isso é um trabalho de longo prazo, de sorte, né? Que muito provavelmente esses números aqui, até porque olha só, o pessoal da Folha coloca que até novembro, por exemplo, nenhum centavo desse recurso previsto tinha sido destinado para essa finalidade, ou seja, não foi aproveitado no ano letivo do ano passado, praticamente, se foi alguma coisa, foi em dezembro. Então, não foi esse programa que causou esse impacto positivo. Muito provavelmente foi alguma coisa do governo anterior, muito criticado pelo pessoal da Folha de São Paulo aqui, conforme a gente viu no começo dessa coluna de opinião aqui, né? Então, tem a questão aqui da reforma do novo ensino médio, que, de acordo com o pessoal da Folha, tem potencial para alavancar a aprendizagem, reduzir a evasão escolar, né, que geralmente é mais alta mesmo na época do ensino médio, ficou ali parada no meio do caminho, não avançou em absolutamente nada desse sentido, só foi aprovada agora em março, ficou agarrado muito tempo. Portanto, né, eles citam aqui o que eu falei ainda há pouco, que o setor da educação exige políticas de longo prazo. Entenda política aqui, a palavra política pode ser interpretada de várias formas, né? No caso, eles estão falando de ações estatais federais centralizadas em Brasília. Eu discordo completamente disso. Para mim, políticas que funcionam são políticas particulares, individuais, orgânicas e livres dos indivíduos, né? Você tem a sua política de ensino, a sua política de gestão de uma empresa, não tem nada a ver com o Estado, é o uso correto dessa expressão aqui. Mas ainda assim, seja na opinião torta da Folha de São Paulo, seja no viés libertário, tudo isso é uma coisa de longo prazo, um trabalho que é a construção de uma casa mesmo, os fundamentos, o alicerce, depois colocar os tijolos da parede e tudo mais, para lá na frente você dar o acabamento, né? Só que conforme eles pontuam aqui, os números mostram que o Estado é incapaz de implementar ações contínuas. Verdade absoluta, esse é o grande problema. Aliás, é o problema da política de forma geral do Estado, da ineficiência do Estado e do modelo democrático também, porque cada político é eleito para um universo, né? Um horizonte de 4 anos apenas. Então, se ele tem ali uma necessidade para que a educação realmente seja mudada de forma definitiva, um projeto que vai durar 20 anos, vai levar 20 anos para mostrar os seus frutos, o cara não vai levar isso adiante, porque isso não dá voto, isso não dá reeleição. Isso vai ficar lá na frente para o sucessor do sucessor do sucessor dele colher os louros, colher os frutos. Ninguém quer fazer isso. Ninguém quer plantar hoje a semente que o outro vai colher lá na frente. O que o político faz, o gestor estadual, federal, municipal, dentro desse intervalo de 4 anos? Ele vai para aquilo que é mais imediato, que tem um resultado mais imediato ou que vira propaganda política de forma mais imediata. Esse negócio de destinar recursos aqui, por exemplo, é uma coisa evidente. Já se percebe que não tem um resultado, uma correlação direta entre valor investido e resultado alcançado, mas ainda assim serve para fazer propaganda. O governo investiu 30 bilhões na educação ao longo de 4 anos e coisas desse tipo. Como que isso se reverteu na prática? Não faz a menor diferença para a propaganda política, né? E outro ponto também que o governo gosta de fazer, o Estado gosta de fazer de forma geral, usando lá a analogia da construção da casa que eu falei, é não se preocupar com o alicerce e com as paredes, porque, caramba, você está aí na sua casa, você nem lembra que tem alicerce na sua casa, que tem coluna sustentando as paredes, nada disso. O que você vê a todo momento é o acabamento da sua casa, a pintura, o revestimento e coisas do tipo.
Então o governo vai direto para essa parte, que é onde a coisa aparece mais, dando recursos para a universidade, para a pessoa conseguir uma bolsa de ensino superior e tudo mais. A base, que é o ensino fundamental, está um lixo completo. O sujeito chega na faculdade sem saber fazer uma regra de 3, sem saber interpretar um texto, mas isso não importa. Para o governo, o que importa realmente são números. Mas ainda assim, né? Isso posto, o pessoal da Folha tangenciando a verdade aqui, aquilo que eles precisavam compreender, que não é o governo atual, mas é o Estado de forma geral que nunca vai conseguir resolver o problema da educação, né? Então, não obstante isso, o fato é que o governo Lula tem decepcionado até a mídia esquerdista em vários pontos, conforme eu falei, economia, relações internacionais, intervenção em estatais e agora a própria educação, um dos mantras mais repetidos pelo PT, pelo Lula, pelo núcleo de apoio do governo, inclusive na grande mídia, e que tem mostrado resultados cada vez mais decepcionantes. Camilo Santana é uma completa nulidade nesse sentido. O PT não está nem aí para a educação mesmo, não está entre as prioridades e parece que finalmente, a ficha da grande mídia caiu nesse sentido. Não viraram de direita, é claro que não são extrema esquerda ainda, mas pelo menos já estão bastante revoltados com o Lula. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.